Bem-vindo, pessoal. Hoje a gente tem mais um capítulo do Papo Saúde, do podcast. E hoje o tema vai ser super especial, um tema que é muito prevalente no tratamento da obesidade, que é o acompanhamento psicológico e o tratamento e a importância disso na perda de peso e no acompanhamento do tratamento de manutenção de peso pós a cirurgia bariátrica ou então só em pacientes que realmente estão só tratando a obesidade. E hoje eu estou com dois convidados super especiais, né? O David de Oliveira, que é psicólogo e faz acompanhamento dos pacientes nessa situação, e a Patrícia, que é paciente querida, que também tem todo um histórico lá na clínica de acompanhamento, de cirurgias, de visita revisional, e também tem todo um acompanhamento psicológico e sempre tratou isso com altos e baixos, e é um quadro bem emblemático para isso. E hoje vai ter um papo super legal entre vocês três, entre nós três, na verdade, né? David, eu queria que tu se apresentasse. Claro, primeiramente um prazer. Eu me chamo David, né? Sou psicólogo, atuo especificamente aí na área clínica, na área organizacional também. Sou especialista aí na parte voltada para transtornos alimentares, obesidade e avaliação psicológica. E hoje atuo, né, com a psicoterapia e com pacientes que passaram pelo processo, né, de cirurgia bariátrica ou que de fato estão em processo, né, para conseguir aí a cirurgia bariátrica e também buscam reparadoras, né, cirurgias que vêm aí após, né? Uhum. Então, vamos juntos nessa conversa. Que é um outro tópico também que a gente vai conversar, né? São os Sim, pacientes sim. que vão fazer a cirurgia Uhum. reparadora após o emagrecimento e como isso impacta na parte psicológica, né? Sim, E como isso afeta no emocional. emocional Sim, dos pacientes. Isso aí também é um tópico que a gente vai abordar hoje no podcast. E perfeito. tu, Patrícia, se apresenta. Sou a Patrícia, paciente do Ibrahim há uns 3 anos, que procurei depois de alguns anos da minha primeira cirurgia bariátrica, pedindo socorro. Fiz a revisão, né? Cirurgia de revisão com ele. E que, como ele disse, já venho há anos sempre nessa luta de tanto com o peso, né, com a obesidade, como com os problemas psicológicos, com psiquiatra, psicólogo. E sempre acompanhando junto com o peso para não ter nenhuma influência negativa nem no peso, nem no tratamento psicológico, que nenhum influenciasse de forma negativa no outro, então sempre procurando esse equilíbrio. Assim, a Patrícia não falou, mas ela é dentista, né? Cirurgiã dentista, e além de paciente, ela também atua nessa área. Mas, assim, a Patrícia é aqui porque é um caso emblemático, né? De como é importante ter o diagnóstico psicológico correto, né? E tu lutou muito, né, com os psicólogos, com os psiquiatras, né? Para poder identificar. E sempre que você tinha uma boa melhora na parte psicológica, isso refletia no peso, né? Então, Sim, eu até conversei com um psiquiatra teu, né, e com um psicólogo, e via, era uma luta constante entre os medicamentos que são importantes para os controles dos transtornos psiquiátricos, né, e os medicamentos importantes no controle de peso, né, e toda vida que a gente conseguia ter um equilíbrio bom nisso, tanto ficava bom na parte psicológica, né, como ficava bom na parte do peso. E sempre que sim. tinha alguma desregulação, ou no peso, ou na parte psiquiátrica, também tinha um descontrole na parte do peso e o tratamento Uhum. ficava mais difícil, a gente lutava, e é como tu é uma paciente muito recorrente, eu te conheço muito bem, né? E vi como é importante ter esse acompanhamento, né, psicológico, psiquiatra. Hoje você faz acompanhamento, né, tanto psiquiátrico como Sim. psicológico, e percebe essa importância, né? Me conta um pouquinho, tu já teve duas cirurgias bariátricas, né? Quando foi a primeira cirurgia, faz quantos anos? Na primeira eu tinha 18 anos e Tinha quantos quilos? 102 quando eu fiz. Mas aí começou. Eu sempre fui saudável, mas quando eu tinha 18 começaram as alterações nos exames, né? Assim, de colesterol. E aí, como eu sempre fui muito saudável, porque eu nunca fui de comer muito nem nada, era uma coisa mais associada à ansiedade, de dar crise de ansiedade, então eu descontava em comida, era muito relacionada mesmo à parte psicológica. Mas quando tu era Uhum. mais nova, assim, 10 anos, 12 anos, como era? Era magrinha ou já era gordinha? Já Não, eu lutava contra o sempre fui peso? gordinha, sempre lutei contra o peso, sempre, sempre, sempre. Desde sempre eu fiz dieta. Todas as dietas que você imaginar eu já fiz, porque eu comecei muito cedo. Então, eu sempre tive esse, esse corpo, assim, aquela que era toda gordinha, uma barriga mais,
né, proeminente. E então sempre lutei com isso, com nutricionista, endocrinologista, vários profissionais passei por isso. E sempre buscando essas formas, né? Sempre, desde criança, era, é gordinho e tem que emagrecer, porque é o jeito certo e pronto. E então, desde sempre. Por isso que quando foi aos 18, muita gente achava, ah, você é muito nova, não vai fazer isso e tal, não tem porquê. Você não é tão gorda, porque eu era toda gorda, não era aquela gorda assim, bem discrepante, assim, de uma barriga muito grande e o resto normal, não. Eu era toda, né, distribuída a gordura. Então, mas isso por quê? Porque nos 18 anos já tinham passado muitos anos de eu lutando, porque eu comecei muito cedo a lutar contra o peso. E nos 18, já tinham passado muitos anos e eu nunca tive problemas assim de saúde, né? Nunca apareceu nenhuma alteração nos exames, Nenhuma né? alteração, nunca tinha nada assim, era mais como se fosse uma questão estética, possamos dizer assim. E quando começou, aí eu vi, não vou esperar eu virar uma pessoa com vários problemas, sei lá, entupir o veio do coração, aquelas pessoas que mal conseguem andar, fazer coisas básicas. Chegar no limite, né? Eu não vou esperar chegar no limite para procurar uma intervenção que me ajude. Eu já tentei todas as dietas, eu já fiz tudo que tinha, eu já fui endócrino, nutricionista, enfim, já tinha tentado de tudo, porque eu tentava desde muito nova. Então, 18 para mim não era tão cedo pela idade que eu comecei. Já tinha um histórico de luta, né? Muito grande. E, enfim, vários sofrimentos que só quem passa sabe, né? Acho que é esse ponto, né? Acho que quem convive com a obesidade é algo que é tão individual dentro de si, e quando a gente, de fato, né, tá ali no dia a dia, né, quando a gente tem que lidar muitas vezes com críticas das pessoas ao nosso redor, Sim. muitas vezes se colocar dentro de uma posição, né, que faz com que a gente se olhe, se perceba e viva repleto de afetações psicológicas, né? E cobrança, porque, assim, o Ibrahim pode explicar melhor, mas no meu caso, não tem muito que eu possa fazer. O meu corpo não responde como tem que responder, ele não funciona como tem que funcionar. Então, eu tentava muita coisa, mas tanto que eu costumo brincar, né? As pessoas falam, ah, mas tu come tão pouquinho. Aí eu falei assim, eu sempre fui assim. Você pode ver uma foto minha de antigamente, eu sempre fui assim, e você vai dizer, mentira, olha como tu era. Mas não é. E minha mãe é a primeira a dizer. Minha mãe me cobrava muito. Minha mãe tinha esse apelo estético. Mas ela é a primeira a dizer. Ela nunca comeu muito. Ela nunca foi de comer muito. De botar pratão de comida, de ficar indo atrás de comer todo o tempo. Nunca foi assim. Por quê? Porque, porque é verdade, entendeu? Sim. Não é meu jeito. Então os problemas eram outros. Que quando eu conheci o Ibrahim, que eu fui saber, quando eu fiz a minha primeira bariátrica, foi uma coisa muito, tem que fazer, é automático. Não foi de tipo, o que está causando, qual é o problema que você tem, como que a gente vai fazer para manter isso depois do primeiro ano da bariátrica, porque o primeiro ano da bariátrica é maravilhoso, né? Você pode comer McDonald's todo dia se você conseguir, que você vai continuar emagrecendo. Mas e aí depois? Aí quando passou esse ano, que coincidiu com o ano que eu entrei na faculdade integral, porque a odontologia na UFC integral. Então, eu comi o que dava quando dava. Sim. E aí não tinha tempo para fazer exercício, porque eu chegava às 7 da manhã, saía quase 7 da noite, né? Com trânsito, chegar em casa e tudo. E ainda tinha que estudar. Então, assim, eu não tinha tempo, foram 5 anos assim. E aí, como é que faz? Entendeu? Você não come direito como tem que comer. Você não tem tempo para exercício. Acaba a mágica do primeiro ano. Então, como que você vai fazer? Junto com cobranças tanto da questão da cirurgia para manter, tipo, eu fiz uma cirurgia, né? Tipo, fui no máximo que dá para resolver essa questão. Então, eu tenho que manter isso. Porque já que eu cheguei a esse ponto de fazer uma cirurgia com 18 anos, eu tenho que manter isso e levar para a vida. Porque eu fiz cedo, então eu vou ter que segurar por muito tempo para manter minha saúde. Para manter a solução do meu problema. Só que aí ninguém me ajudou. De como que você vai fazer agora? Eu continuei com psicólogo e tudo. Só que aí eu tinha outros problemas e isso acabou ficando para lá.
E então vai vivendo tua vida, vai tentando ver, e tinha outros problemas e não sei o quê. E eu com essa cobrança, e cobrança de faculdade, e cobrança de mil outras coisas na vida, essa fase da vida que você deixa de ser adolescente para ser adulto, né? Enfim. E assim foi. Eu fui ganhando de pouquinho em pouquinho. De pouquinho em pouquinho eu fui ganhando, fui ganhando, fui ganhando, fui ganhando. E não conseguia fazer um, um comportamento correto de como você deve para o acompanhamento, né? Meu médico e nada, entendeu? Então foi quando eu cheguei pro Ibrahim, eu já estava, já tinha chegado no peso inicial de quando eu fui, procurei para fazer A bariátrica. a Né? bariátrica e já estava a mais. Eu cheguei para ele, eu estava com 105,6. Eu ainda tenho uma foto da biopedância e estava lá, 105,6. Além do limite, né? Assim. Além do limite, já estava acima. Já fui sem esperança. Fui para ele, assim, esperando que pelo menos ele me explicasse como é que isso aconteceu, o que é que... Me explicasse o que não foi me explicado na primeira vez. Ele deve lembrar de como eu fui. Eu fui largadona, fui super depressiva. Na época eu não estava mais com psicólogo, não estava mais com psiquiatra, não estava mais com nada. Então eu cheguei lá assim, chorei muito na primeira consulta. Só chorava. Nas primeiras consultas Emocional, muito abalado, né? muito, totalmente assim, instável. Nas primeiras consultas eu só chorava e dizia, eu não acho que tem jeito, eu não acho que tem jeito. E o Ibrahim sempre daquele jeito dele, dando um sorrisinho, tentando acalmar. Não, vamos descobrir, não sei o quê, vamos ver, tal, tal, tal. Aí, ele ainda quis, perca não sei quantos quilos, aí Não, você foi assim, volta. foi assim, no começo, ela chegou muito descompensada da parte psicológica, né, Sim. psiquiátrica, Muito. né, e eu percebi que esses problemas estavam, realmente, era o principal, eu sempre falava, Patrícia, ó, o principal é Uhum. tratar essa ansiedade, assim, na sua vida tem vários aspectos, né, que o peso é Uhum. uma, e a ansiedade é outra, os problemas de saúde são outros, mas eu já tentei identificar logo de cara o que é que tava pesando mais ali, que tava prejudicando mais a qualidade de vida, e não era o peso, era o aspecto psiquiátrico, psicológico do transtorno psiquiátrico que estava totalmente descompensado por uma falta de acompanhamento total, né, Perfeito, de sim. profissionais que precisavam estar ali junto, né, e eu ajudei, falei, não, orientei, vamos tentar isso aqui, vamos tentar um medicamento por enquanto, e por enquanto o medicamento, você vai tentando um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, tentar dar esses diagnósticos que estão pendentes para poder ter um tratamento adequado. Aí sim, quando isso tiver essa casa organizada, e quando começar a ter um resultado na parte do humor, né, da parte emocional, a gente começa a pensar mais no peso e parte para cima disso aí quando já tiver a casa arrumada. E foi o que aconteceu, a gente já comprou mais de um ano, não foi assim, mais de um ano, sei lá, mais ou menos isso aí, um ano e meio com medicamentos e tentando equilibrar a parte emocional, aí foi para alguns psicólogos, psiquiatras, até ter um equilíbrio, e teve um equilíbrio. E deu certo. E o peso não dava, né, Patrícia? E o peso dava certo um pouquinho, mas até que ela me convenceu que precisava fazer a revisional. Que foi feito, Sim. né? Mais ou menos um ano, um pouco depois de acompanhamento, de tratamento, tentativas de tratamento clínicos, né? Que não estavam dando efeito, fez a revisional. Deu uma boa de perda de peso no começo, né? Como sempre, o primeiro ano, É. o primeiro ano de cirurgia sempre é a lua A de lua de mel, mel, né? né? Sempre dá certo. Você pode comer McDonald's todos os dias, como você falou, né? Que vai dar certo e dá certo mesmo. E também estava bem equilibrado da parte emocional, mas só que depois teve um descontrole novamente da parte emocional. Que aí começou a ter um ganho de peso de novo, que aí foi quando a gente tentou ir mais a fundo, trocou de psiquiatra, não foi pra isso, trocou de psicólogo, trocou de tudo. Eu até falei com a psiquiatra, né, pra ver se estava certo, já dei as minhas opiniões como médico, já achava o que é que eu achava que era, para poder ver se casava com o que ela também achava. Eu sei que teve uma bendita que acertou em algumas coisas. Acertou bem mesmo, que deu uma melhora boa na parte emocional. E, novamente,
os medicamentos começaram a ter efeito, começou a baixar o peso de novo, começou a ter um resultado bem satisfatório, né, de perda de peso, e ficou muito comprovado a parte de como o controle psicológico é Que foi exatamente o que fundamental, ele né, falou. Sim, no controle do peso, sim. porque é muito correlacionado. Uhum. As doenças psicológicas são muito correlacionadas As emoções, com né? o Uhum. descontrole do peso, né? Sim. E qual é a tua impressão, assim, desde como é que é o teu Uhum. acompanhamento no teu dia a dia clínico também, tu Eu vê acho isso, que né? Tu faz acompanhamento de pacientes sim, obesos também, né? sim, sim. Isso é muito comum, né? Assim, quando a gente olha muito para o paciente hoje com obesidade e quando a gente olha para o emocional desse paciente, né? Porque eu sempre costumo falar, né? A gente tem que ver o sujeito de uma maneira integral. A gente não pode apenas ver uma parte. E a gente não pode determinar isso através de uma parte, né? Quando se olha muito por esse sentido. Então, considerar o todo é a gente conseguir identificar o que é que está ocasionando, né, essa obesidade em si, né? Porque vai muito além simplesmente do ato de comer. Né? A gente sabe os fatores que podem levar à obesidade, né? E quando a gente olha muito para isso, a gente identifica o emocional, de fato, né? Assim, saber lidar com as emoções no dia a dia, na rotina, no aspecto de trabalho, na autocobrança, né? Saber lidar com traumas, muitas vezes da infância, né? Então, são muitos pontos que a gente vai ali na busca, o paciente muitas vezes vai na busca constante de um prazer imediato, né? E aí, muitas vezes, ele utiliza ali a comida como algo de satisfação, de prazer. Mas a gente precisa entender que existe um antecessor, né, a isso. E aí esse antecessor ele precisa ser trabalhado. E na psicoterapia justamente a gente vai trabalhar esses aspectos, né? Fazer com que o paciente ele consiga lidar emocionalmente com as questões que ele traz, né, do dia a dia, né, saber que a obesidade em si, ela não está se limitada apenas a um contexto, e sim a gente precisa avaliar o todo e buscar essa alternativa de tratamento, né? Casos específicos, né? O acompanhamento psiquiátrico também é de suma importância. Quando a gente olha muito para isso, muitas vezes, na grande parte, né? Na maioria dos casos, mas a psicoterapia como um fator ali de que, naquele momento, o paciente ele vai estar ali em contato com ele mesmo de forma direta, né? E o psicólogo ele vai estar ali para auxiliar ele nesse caminho. Mas que a tomada de decisão, né? O dia a dia, o psicólogo não vai estar lá com o paciente 24 Uhum. horas. Então, para isso a gente vai precisar criar estratégias, né, criar instrumentos, né, para que esse paciente ele consiga de fato identificar aquilo que está gerando nele, né, gatilhos emocionais, para de fato ser algo a ter que lidar com o peso, né, em si. Assim, eu acredito assim, o tratamento psicológico, ele tem que dar ferramentas, né, para Perfeito, poder os perfeito. pacientes terem Uhum, condições, né, de ter um mínimo de controle da uhum, doença, né, isso. psicológica, né, e indiretamente Uhum, da doença obesidade, assim. uhum, Uma coisa que eu sempre eu ouço, né, de outros profissionais, de sim, pacientes, né, que a obesidade é sempre tratada como se fosse culpa da pessoa, né? sim. Como se a Sim. pessoa Uhum, gostasse de ser obesa, né? uhum, É. Como se fosse, não, sim. você é assim porque você é preguiçosa, não, é Uhum. porque você É não Não tem sabe como vergonha na comer, né? Não cara. tem vergonha na cara, ou né? gosta do comodismo, Então, né? E assim, pronto. e obviamente não é assim, como Não. a Patrícia falou. Tem gente que come muito menos do que Uhum, pacientes meus que são bem magrinhos e comem o uhum, triplo. sim. E tem Uhum. pessoas que realmente comem pouco Uhum, e têm um peso bem elevado, bem destoante uhum, do volume e da quantidade ali da comida que tá comendo, né? A obesidade também é uma doença, ela também se comporta como doença e precisa de tratamento. perfeito. E força de vontade não é tratamento para Uhum, obesidade. Não dá certo, uhum, Com nunca deu certo. certeza. Assim, nunca eu vejo muita prescrição, que você tem que ter força de vontade, tem sim. que ir pra academia, você Uhum. tem que fazer a dieta, força de vontade de não comer aquilo, de não comer É isso, muito né? além, E né? muito além, existem gatilhos, existem hormônios que controlam as vontades da alimentação, existem os desejos por certos tipos de alimentos, né? Existem substâncias, né, neuroendócrinas que controlam isso que a pessoa não tem controle, né? Então, existem doenças psiquiátricas, né? Eu sempre vejo as pessoas que tratam a obesidade com força de vontade é o mesmo que chegar um paciente no consultório do psiquiatra com depressão, né? Uhum, E o psiquiatra dizendo,
cara, a vida é tão linda, é só sorrir que vai Né? acabar essa Você só tá depressão. triste, né? Você só tá triste, né? Uhum. Então, e não compreende e não leva em consideração que a depressão também é uma doença de fundo neurobiológico-químico, né? Sim. Existe uma alteração neuroquímica dentro do cérebro da pessoa que leva para a depressão. E se não tiver um tratamento, tanto medicamentoso como de terapia comportamental, para poder tentar tirar daquele quadro, né? Não vai sair. Né? Sim. Eu dei o exemplo da depressão, mas assim é com Ansiedade, ansiedade, né? assim é com toque, assim é com transtorno de Bipolaridade. bipolaridade. Existem mecanismos neurobiológicos, neuroquímicos, né, do cérebro que levam as pessoas para desenvolver esses transtornos. E se não tiver uma ajuda, tanto de terapia comportamental Uhum. como de medicamentoso, não vai sair. E a obesidade funciona do mesmo jeito se não tiver um suporte medicamentoso ou de cirurgia e também psicológico. É muito difícil sair, né? É muito difícil, né? Uma coisa interessante, eu vi hoje, uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu acho que eu falei tanto nos meus podcasts e nos meus vídeos que uma médica de Sim. fora, uma nutróloga, eu acho, falou justamente isso hoje. Uhum. De manhã no Instagram tava passando nos Reels e via e ela, não, nossa, força de vontade não é. Aí eu, poxa, faz 10 anos que eu falo isso. É a primeira vez que eu vejo uma outra Sim. pessoa, porque Alguém geralmente, concordando. o apelo e o mote, né, das pessoas que tratam obesidade é baseado na força de vontade, né? Uhum. É baseado no pra academia, às vezes você tem que fazer isso aqui, tem que fazer essa dieta, a dieta é isso aqui, tem que seguir essa dieta desse jeito, e isso não dá certo, né? Não É. funciona assim, né? Parece assim que não se dá o trabalho ou esquece a parte científica, assim, Sim. porque tem toda essa questão. É que nem várias vezes que o Ibrahim explicou, ó, porque o seu metabolismo tá assim, assim, assim. Não, porque o seu corpo acontece isso, isso e isso. Por isso que você, sei lá, era para perder 10 quilos, perdeu meio quilo, fazendo isso tudo que você tá fazendo. Uhum. Então, assim, é uma pessoa que teoricamente é para saber, é para estudar, é para entender aquilo, mas não é. É que nem aquelas tirinhas bem simplistas que tem, tipo assim, falando de depressão. Ah, mas, que nem tu falou, ah, mas você só tá triste, sorria, não sei o quê. A vida é Aí, A vida bela, é né? bela. a vida é bela. Aí do lado é um assim, a pessoa com asma. Mas tem tanto ar aqui, aqui, por que que tu Respira, não né? respira? Respira fundo, vai dar certo. Sim. Igual vai Tipo, dar certo, né? Que entrou é, assim é. dentro de um aspecto, tudo vai dar Tudo certo, vai tá dar certo. tudo Eu tô bem, tanta raiva. né? Meu filho não vai, olha, eu tô viva faz tanto tempo. Não vai dar tudo certo. Tem horas que simplesmente não vai. E é bom pra você. Uhum. Você aprender umas coisinhas. E uma coisa, voltando para o assunto, que é importante também, você ter um diagnóstico. Eu comecei com 18 anos a terapia, né? Porque comecei para poder Uhum. fazer a bariátrica e continuei, porque achei incrível, maravilhoso, precisava muito, e continuei. Mas só fui e passei por vários psicólogos e psiquiatras, como o Ibrahim viu no tempo que está comigo aí como paciente. Eu só fui ter meu diagnóstico, como ele falou, quando eu tive essa última troca. E aí eu tive uma depressão no último ano muito, 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 muito ruim, que foi quando eu basicamente ganhei todo o peso de novo, pela segunda Uhum. vez. E, e ele viu, né, de novo que eu tava assim. E a gente basicamente fez outro tratamento aí que deu certo, por quê? Porque eu tive esse diagnóstico. Foi quando ele até falou com a psiquiatra e falou o que ele achava, que ele quase acertou. E eu tive o diagnóstico de borderline. E aí a minha medicação foi acertada. É uma medicação que, inclusive, eu estou há já algum tempo, em que eu fiquei Uhum. em paz e normal, que foi uma coisa que eu nunca senti. Ficar Uhum. em paz, nunca soube o que era isso. E isso fez o tratamento e muito bem. Tanto que o quê? Que nesse ano assim que passou, eu perdi 20 e poucos quilos agora. Eu me lembro que tem uma psiquiatra, David, que falou assim: eu vou fazer eletroconvulsoterapia, né, na Patrícia. Vai É. nessa, essa aí eu vou E ver. eu, tipo assim, Essa olha aí, que absurdo. Ele vai, depois tu me conta mas quando como eu foi. for, Aí eu, essa aí eu quero. Aí eu, poxa, mas Nossa, que é. foi é, depois dessa, foi que eu sim. fiquei assim, foi que eu troquei. Uhum. Sim. E aí foi que deu certo. Fui fazer lá os testes neurológicos, neuro Uhum. não sei o que tem um nomezinho. Neuropsicológicos, É né? isso. Uhum.
E fiz e Fez uma tal. avaliação neuropsicológica ali pra tentar Ex- identificar, né? exatamente. Que nunca tinha sido pedido, nunca tinha sido nada. Tipo assim, eu Nossa. dar choque na minha cabeça antes de eu. Eu ia até assistir, eu vou botar que eu quero ir ver lá. Pois é. Tá vendo? O apoio. Aí ele. Gente, mas a eletroconvulsoterapia, ela é regulamentada, ela existe. Ela existe. A gente tá brincando que é choque, É. mas não é choque nem nos filmes de Não, é não. antigamente, Uhum. não. Mas, enfim. E aí eu disse assim: não, como é que a pessoa chega a esse ponto e não investiga mais? E ele basicamente disse assim: minha filha, não tenho mais o que passar pra você. Você já tomou todos os remédios. Uhum. Então, né? Sim. Aí eu, não, calma. Uhum. Aí fui pra essa psiquiatra, ela passou, fiz os testes Uhum. e finalmente tive um nome para dizer assim, eu tenho tal coisa. E aí foi quando ele conversou com ela, deu o palpite dele. E começou a dar certo as coisas também, né? Começou a dar uma Começou melhorada, a né? dar certo, eu comecei a ficar estável. Eu E saí até da pra você depressão. também, que entendia aquilo que você estava passando, né? Exatamente. Porque imagina, né? Durante muito tempo, quando você passa por um cenário onde você luta constantemente com isso, mas parece que ao mesmo tempo você tá caminhando e não existe um meio, uma alternativa ali, né? Exatamente. Não, e quando você Então, luta com diagnósticos errados, você insiste em isso é muito, tratamentos que não vão dar não vão dar certo, né? certo. É muito frustrante, né? Porque Muito, você muito. fica tentando Uhum. e não flui, não dá certo. E quando a gente volta, tenta fazer a anamnese direitinho para poder dar o diagnóstico correto. E com o diagnóstico correto, você vai ter um norte de Com tratamento. certeza. Né? Assim, Isso. você vai ter o resultado começa a você testar por caminhos que vão dando certo, né? E é o que aconteceu, né? E graças a Deus tá dando certo e que dê certo pro resto da vida E na, foi na, uma na coisa parte. devagar, que foi Uhum. fluindo. Ele teve contato com ela. Enfim, na hora que ele quiser também tem contato com ela. E o que Foi é, vendo o as que é super importante também, que eu vejo, medicações, enfim. assim, é ter o acolhimento, né? E tentar resolver o problema, né, Maurício? Isso. Porque tem médicos que não tentam resolver o problema, né? Assim, Não mesmo. simplesmente abandonam Uhum. e lavam as mãos, né? E não pode ser assim, porque se não resolver o problema, pô, de lá, não tá cumprindo o papel, né? Não tá cumprindo o que precisa ser feito, né? Perfeito. Na sociedade, né? E a lição da história toda é essa, assim, nunca dá para deixar de não acolher, né? Nunca pode não acolher, nunca pode não tentar resolver o problema, né? A obesidade é uma doença crônica, não tem cura, assim, não tem perspectiva de cura, né? Tem que ter esse acompanhamento longitudinal, horizontal aí de longo prazo. E tá tendo e tá dando certo, né? Hoje em dia Sim. tu faz psicoterapia também, não faz, Tati? Não é só. Não, eu parei, mas porque assim, também tem aquela questão da abordagem, né? Sim. E a que eu estava fazendo, como eu estava com essa questão do diagnóstico que eu tive, tudo, eu estava fazendo. Agora, para lembrar o nome, era freudiana, né? Sim, a psicanálise. Psicanálise, pronto. E aí foi muito boa, mas aí começou que eu já não estava mais querendo descobrir nada. Uhum. Até isso é importante quando vocês têm um diagnóstico, para você entender o tipo de abordagem, né? Dentro por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, dentro do tratamento, Hoje em dia tu né? faz o quê? Comportamento? Né? Tu fez, a última foi Foi, aí eu a queria psicanálise, né? mudar, porque eu queria uma pra, tipo, me acompanhar, me Já fez ajudar. comportamental também, não já? Já fiz. A primeira Uhum. que eu fiz foi comportamental, lá quando eu fui fazer a bariátrica, e a que eu fiz por 2 anos. E aí, só que antes, nenhuma estava me ajudando, antes de eu ter Sim. esse diagnóstico. Uhum. Eu estava fiz várias abordagens e nenhuma estava me ajudando. Todas eu estava largando. Aí, quando eu comecei essa, me ajudou bastante. Mas aí chegou uma hora que assim, eu não estava mais querendo. Eu até brincava, eu não quero mais cascavear nada aqui dentro, Uhum. não quero mais achar nada, eu queria só Resolver, né? manter. Eu queria Manter, só né? manter assim. Uhum. Eu já cascaviei, Sim. já lidei com meus fantasmas. E Uhum. agora eu queria só manter e ficar tranquila, como eu tô. Então, só manter assim. Só que aí foi até sugerida para mim uma abordagem que eu nem sei direito como que é Uhum. tipo um comportamental, mas é diferente. Mas aí eu não achei. É, é,
Alguém. Só tinha um grupo, era tipo em grupo que tinha. Sim, sim. Aí eu não queria ir em grupo, eu sou meio na minha, assim, eu Sim, prefiro tem alguns. Fazer sozinha, né? Teu ficar assim, espaço, né? meu Patrícia, de espaço, certa sabe? Eu não maneira. queria fazer em grupo, eu ainda não Uhum. tô pronta pra esse momento. E a outra coisa também que eu tenho que ressaltar é o uso dos medicamentos psiquiátricos. Sim. A maioria engorda. Então, assim, a maioria atrapalha o tratamento da obesidade, mas é ruim com eles, é pior sem. Uhum. Eu Então, ia assim, até te E perguntar isso, porque sempre que eu comecei a tomar um, que todo mundo conhece, todo mundo, que é o lítio, e eu sempre ouvi que, se você tomar o lítio, você vai ficar tamanho da porta, não sei o quê, engorda muito. Aí eu fiquei, meu Deus, será que o Ibrahim nunca me disse nada, mas será que tem? é verdade. É verdade, Então, mas assim, ótimo. mas não tratar é pior. é, Não, com certeza, não é uma escolha, porque foi ele que me tirou da depressão, assim, que foi o que me fez buscar esse diagnóstico, que foi a uhum. depressão que estava muito forte, muito forte. Quase, quase não, pior do que quando eu te conheci. Então, mas assim, mesmo assim eu tô conseguindo perder peso, que eu perdi 20 e poucos. Pois Que é. nem, que nem tu tá acompanhando, né? Então, assim, acho que tudo depende. Conversado, como tu sabe, tudo que eu tomo, enfim. Tudo depende, porque tá aí, eu perdi Sim. 20, acho que eu tô em 22, 23 agora, no momento que eu ainda tô perdendo. E ter essa identificação dos comportamentos, né? Que é muito Uhum. importante, né? Porque muitas vezes o transtorno de personalidade, ele faz com que a gente chegue ali num certo limite, né? Mediante o nosso humor, mediante as nossas Uhum. emoções, mediante até comportamentos autodestrutivos. Então, são muitas questões, né? Que a gente vai ali tratando a identificar mesmo no nosso dia a dia. Então, acho que um ponto principal, né? A gente conseguir identificar que existe ali o mecanismo do pensamento, comportamento, né? Que Uhum. muitas vezes para que a gente chegue num comportamento tem um pensamento em si, então trabalhar todo esse ciclo para conseguir identificar, né? Dentro desse processo que eu acho que tem muito a ver com todo esse processo que você também fez de terapia, né? De busca, Sim. essa questão do medicamento em si. Muitos pacientes chegam, né, na terapia e falam, ó, tô tomando medicamento, mas eu não quero tomar medicamento, né? E a gente vai trabalhando ali o processo para que de fato Hum. a gente consiga, né, desempenhar esse tratamento em conjunto, né? Dentro desse ciclo como um todo. Não, é assim, as ferramentas psicológicas, né, da terapia Sim, ajudam muito no desmame da medicação, né? as E técnicas, né? as técnicas Uhum, lógico, não para todo tipo de sim, patologia, mas para a maioria sim, né? Para a maioria dos transtornos comportamentais, né? Assim, a terapia vai dar ferramentas comportamentais que vão ajudar. Um exemplo simples, né? Que tu tinha alguns episódios de compulsivos, né? De alimentação Sim. noturna, que sempre era por chocolate, ou então algum alimento que era muito hiperpalatável, né? Hipercalórico. E eu sempre dava assim, vamos tentar substituir esse por perfeito, esse, assim, perfeito. porque Uhum. aquele comportamento ali não vai deixar de Uhum, existir, né? Uhum. Às vezes você nem se lembrava, né, que tinha comido de Sim. noite, né? E sempre deixava ali aquele alimento perto da cama, próximo da cama, né? E no começo, hoje em dia não tem mais por conta do controle da doença, mas no começo não dá para tirar de uma vez. Então, que pelo menos vamos substituir uhum. esse tipo É de um chocolate processo, por né? esse outro tipo de Uhum. biscoito, então por esse outro tipo de alimento e ver se dá certo naquele pico de estresse, naquele pico da compulsão, né? E Sim. foi dando certo, assim, foi uma luta que foi aos pouquinhos, né? Foi Hum. de gotinha em gotinha, foi até indo gerar um pool de comportamentos, né? Que melhor, tá faltando só mesmo, assim, a parte de exercício, né? Se você ainda é muito, que no começo até foi reticente, mas eu sempre incentivo, não, vamos pelo menos Uhum. caminhar na beira-mar, não dá pra te cobrar e ir pra academia. Fazer musculação lá valendo e de tarde ir pro CrossFit, depois o beach tennis. Isso aí não vai acontecer, né? Mas caminhar na beira-mar, andar de bicicleta, andar, não sei o que lá, vai aos pouquinhos, tentando botar comportamentos que aumentem a movimentação. E meu sonho é que isso aconteça, assim, é o próximo passo, na verdade, né? O próximo passo E é tentar gerar esses Eu comportamentos, né? acho perfeito. que é entender, assim, que tudo é um processo, tudo. Se você não é. Eu tiro por mim, eu sou uma pessoa super impaciente. Eu não tenho paciência pra nada. Até o que eu sei que eu tenho que ter paciência, eu já Uhum. vou impaciente ou chateada, porque eu sei que eu vou ter paciência, eu não tenho. Já vai Eu, preparada, né? Já Para vai. eu isso, já vou né? preparada pra ficar com o bico, porque, ai, que droga, vou ter que.
que esperar, vou ter que, enfim. Mas eu sou assim, eu acho que o melhor exemplo. Mesmo sendo essa pessoa impaciente, que não gosta de esperar, que fica com um bico porque tem que Uhum. aceitar e tá lá, eu passei por tudo isso e ainda tem outras coisas para passar. E eu vou passar. Por quê? Porque é uma coisa que eu preciso, é uma coisa que eu quero. E acho que é a coisa que eu mais tenho para dizer. Entenda que tudo é um processo, tudo tem um passo a passo e vai valer a pena e você vai entender e você vai ver qual foi a importância de cada passo, de cada coisa. Você pode não ver instantaneamente, mas você vai entender. Você vai ver, nossa, isso foi importante por causa disso aqui. Ah, isso aqui foi importante. Aquele passo a passo ali foi importante por causa daquilo ali. Você vai entender. Porque no começo você pensa que besteira, que coisa chata. Ai, meu Deus, que saco. Você vai entender. E tudo vai ser assim. E acho que tudo na vida, porque não tem como a gente sair fazendo as coisas de uma vez e atropelar etapas. Porque tudo que a gente faz isso pode até dar certo no começo, mas uma hora vai Sim. afundar, vai dar problema, porque tudo tem seus passos. Nada é feito Tem de uma 10 coisas dão vez. errado pra dar uma certa. Assim, É, é sempre assim. Dar errado faz parte do dar certo. Sim. sim, Você vai isso tentando, é né? certo. Está dentro da Isso é história, certo. né? Exatamente, assim. É muito difícil se acertar de primeira. Sim. Sim. Não dá. Você não, as coisas na vida não funcionam assim, né? Nos tratamentos, não, você não acerta de primeira. Pra dar Com Uhum. certo é certeza. porque deu muita coisa errada antes, né? Uhum. Ninguém E consegue correr uma maratona de imediato, né? Ou Uhum. 10, 5 quilômetros, por exemplo. Existe uma preparação, existe um Tipo, processo. aquela coisa, pode Sim. acontecer, Uhum. mas e É. depois ainda vai ter as consequências. Acho que só, assim, a fala, né? Sua fala, acho que é no sentido da gente também observar e a gente validar as nossas pequenas conquistas, né? Assim, dentro desse Uhum. sentido. Acho que isso nos auxilia muito, Sim. né? Da gente conseguir trazer aqui a sua história e conseguir enxergar ela, né? Como o teu presente hoje, né? E tudo aquilo que você já passou também, né? E o quanto hoje você falar sobre isso, né? Trazer isso é de fato algo muito válido, né? Dentro dessa perspectiva, né? Da gente conseguir ali observar, entender e a gente nunca deixar de validar quem a gente era antes, quem a gente é hoje, na Sim. verdade, né? Porque isso também é esse aspecto, né? Que entra ali no sentido de olhar para si, de motivação dentro, né? Intrínseca, né? Especificamente, Uhum. né? E saber que no dia a dia a gente precisa fazer um pouquinho, né? A gente fazendo um pouquinho a cada dia, o resultado ele vai acontecer, não, e né? também você serve de exemplo, né, Patrícia? Então, Sim. assim, a tua história não só pra ti, né, funcionou e vai servir de exemplo para outras pessoas, né? A maioria das pessoas acham que a bariátrica é uma mágica, né, que que é Uhum. tudo vai dar certo, e que vai emagrecer, e vai ficar magra pro resto da vida, porque a cirurgia é uma mágica e não é assim. É todo um Não. processo que acontece. A cirurgia é só o pontapé inicial para poder dar certo. E a tua história é um exemplo, serve de exemplo para as outras pessoas, né? Que estão e o teu caso, ele é parecido com o de várias outras pessoas que também estão passando pelo mesmo no tratamento, no acompanhamento, né? E serve para poder ajudar nesse processo. Então, as coisas que não deram certo no seu processo vão ser usadas e refinadas para as outras pessoas que também têm um problema parecido, é, ter um caminho mais rápido, né? Uhum. Ter mais Uhum. acertos do que erros, né? E no teu caso, eu tenho na clínica, eu tenho 3 pessoas que têm um caso muito parecido. E eu até te falei, assim, Uhum. eu fiz até uma brincadeira, né? Não, se tiver psiquiatra nesse diagnóstico aqui, eu não vai ser muito difícil, eu não quero mais não, porque a Patrícia já me consome tudo, né? É porque, assim, e é impressionante como com diagnósticos parecidos, com comportamentos parecidos, histórias de vida parecidas, os Sim, resultados são parecidos. sim, Então, são pessoas que fizeram uma cirurgia nova e fizeram um tipo de cirurgia, depois de um tempo fizeram a revisional e e a história é
se repete, Uhum. né? Foi do mesmo jeito, como é que pode, né? Assim, mas é assim mesmo, as Perfeito. patologias, elas são padrões, né? E é por isso que eu digo, assim, é importante dar o diagnóstico, porque na hora que tem o diagnóstico, a gente tem um padrão. E quando tem um padrão, aí tem um tratamento para se seguir Uhum. naquele padrão. Uhum. E com a tua história, eu consegui identificar um padrão. Sim, Então, então perfeito. mais ou menos esse padrão de diagnósticos, de uso de medicamentos, esses medicamentos psiquiátricos, mais ou menos nessa idade, vai dar aquele padrão, vai ser um paciente mais desafiador mesmo. Uhum. Mas tu tá mostrando que tem jeito, né? Porque Uhum. tem pessoas que desistem, que acham que não tem Sim. mais jeito, que não vai dar certo mais. Mas não, já identificado, uma vez que identifica o padrão, tem um padrão de tratamento que talvez seja um caminho. Então vai ajudar para outras pessoas errarem menos, né? E com esse podcast, tomara que essa mensagem Com se certeza. dissemine para as outras pessoas que Está se aqui o veem, né? evangelho. Que Sim. se veem, né? É. E se veem nessa situação, né? E que acreditem que não, talvez tenha uma luz no fim do túnel, que não é fácil, mas nada na vida é Uhum. fácil, né? Realmente é muito difícil, né? Ter um acompanhamento multidisciplinar, né? De vários especialistas, de vários medicamentos envolvidos, mas vai se desenrolando a história de um jeito positivo, graças a Deus, né? Então, É melhor Perfeito. difícil do que sem jeito, Isso, né? com certeza. pois vamos, assim, foi um papo super legal. Vocês vamos falar aqui as considerações finais, e aí, David, assim, do que é Sim, que tu acha do tratamento psicológico, né? E a importância do acompanhamento, né? sim. Olhar para isso, né, a gente conseguir até compreender também, novamente, esse ser humano, né, nesse processo, né, como um todo, considerar todas as partes possíveis, né, entender que existe um mecanismo de tratamento, né, mecanismo científico, quando a gente olha muito para essa realidade e que existem técnicas, então utilizar de fato, né, e a gente precisa quebrar os estigmas no processo de terapia, né, do processo psiquiátrico, né. Quantas vezes as pessoas falam, terapia, não vou fazer, né? Coisa de doido, eu converso aqui com um amigo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente conseguir identificar que existe um processo, existe uma trilha a ser seguida, e com isso a gente vai ali, né, trazendo o tratamento ouro, né? Vamos dizer assim, um tratamento ouro para o nosso paciente, né, Ibrahim? Eu acho que o ponto também que me ficou muito marcado, me veio uma palavra muito forte, que é a empatia, né? Eu acho que quando você conseguiu ali, né, ter um profissional que conseguiu se colocar na tua posição, dizer assim, nossa, a gente precisa ir além, né? A gente vai pegar no braço dela e a gente vai conseguir ir juntos, né? E você também se enxergou, né, dentro desse cenário, aí não teve erro, né? Eu acho que foi justamente quando a gente olha muito para vocês, né, assim, dentro desse caso em si. Eu acho que é isso, e que as pessoas que estão, né, aí nos assistindo, que vão ver esse podcast, consigam se impactar pelo menos ali 1% da história que a gente trouxe aqui, Uhum. né, para que seja de fato aí um aprendizado constante, né? E as tuas considerações finais aí, Paty. Ele falou tanta coisa. Ele falou tão bonito aí, É né? tão bonito Tá que eu quase fiquei assim. candidato a presidente aí. Que eu fiquei sem palavras. Eu volto Não, vestido, mas eu o que vou ele, deputado, né? Pronto, deputado, né? mas o que ele falou é muito certo. Eu acho que você tem que escolher bem com quem você se opera. Essa parte que ele falou do Ibrahim ter sido empático, Uhum, me aguentado, sim. que eu dou trabalho a ele. Aguentar todos os meus humores, Sim. quando a gente não sabia ainda, né, o que é que eu tinha, só que eu tinha alguma coisa. Uhum, E não desistido, e várias vezes, procura isso, tenta fazer isso. uhum. Então, assim, eu acho que é muito importante você pensar, pesquisar bem com quem você se opera, mais do que recomendado, Ibrahim Cavalcante. Sim. Ah, que bom. Porque não pense, porque fulano fez com ele, com fulano de tal, porque alguém falou que fulano é bom, ele tem nome, é conhecido. Não, tente conversar direitinho com pessoas e tal, ir atrás, vá ver lá a rede social, vá procurar, vá atrás de ver direitinho, porque nessa foi que eu fiz a minha primeira e não deu muito certo, não. Uhum.
Tanto Acho que que o na- vínculo, a confiança, né? Exatamente. Tem que ter um negócio São ali que dois dá pontos certo, entendeu? importantes, né? Assim, sempre quando os pacientes chegam pra mim na primeira cirurgia, né, de primeira vez, eu sempre digo, é um casamento que não tem direito a Perfeito. divórcio. Isso mesmo. É melhor se gostar. Uhum, É melhor não É, ter mágoa, porque tanto tem que... Eu tenho que gostar do uhum. paciente, porque Isso. vai ser uma coisa muito recorrente de voltar, né? O paciente tem que gostar de mim, porque senão fica Uhum. muito chato a pessoa ter que ir eu tenho lá. 2 casamentos. Meu Então, marido tá lá então fora e é, esse aqui que tá aqui dentro. Porque a gente briga, eu Uhum. fico com raiva dele, brigo com ele, mando mensagem pra ele chateada. né, Aí o marido depois. meu marido pode ir hoje, aí eu. Vocês nasceram empregado, foi? Só andam Só junto, vai ser Aí de eu boa. falei pra ele, porque ele disse depois eu vou virar Aham. blogueira, né? Aí eu disse Sim, assim, não, ele já tá de segurança, que é já pra com certeza. pré-blogueiragem, entendeu? Isso aí. Enfim, então pensem bem com quem vocês vão se operar. Ele é maravilhoso. Não vou nem olhar muito pra ele, não, que ele fica se achando. Aí a gente briga, se implica, mas enfim dá certo. troca figurinha. E faz figurinha um do outro. Uhum. E fica assim mandando o que a gente tem que fazer, né? Mas é isso. Pensem bem. Tudo tem jeito. Acredite, estou aqui, uma pessoa Uhum. que já não dei o jeito umas 1000 vezes, mas o homem conseguiu dar um jeito. Tá aqui Isso aí. eu, ó, saindo dos 80 quilos, então é porque é possível. Porque eu tava já de novo com 100 e tanto, meu povo. Então, Tem até acreditem só nisso. tem até um livro, né, que fala muito bem, né, sobre o transtorno, acho que você deve conhecer, que é Mentes que Amam Demais, né? Que é Eu, da Ana Beatriz, eu né? adoro Então Ana fica também como Beatriz. dica, né, assim, Vejo quem tá muito nos vídeo dela falando assistindo, da, eu acho que é da minha turma. bem legal a gente trazer, né, isso, É, a ciência, né, a expectativa que é criada, sim. atrelada a excelentes profissionais no processo, né? Acho que é. Então, assim, eu queria finalizar com uma frase do Hipócrates, que o Hipócrates, ele é o pai de todos os médicos, né? É considerado o primeiro médico, né? Que era assim, curar quando possível, Uhum, aliviar quando necessário e consolar ou acolher sempre, né? Então, assim, perfeito. é a missão. Curar é muito difícil. Poucas doenças na medicina são curáveis. Uhum, Pouquinho, só as infecciosas, né? Então, assim, praticamente a gente nunca consegue curar, assim, mas aliviar a doença, né? Que é o tratamento crônico, que é esse tratamento prolongado, né? Para tentar baixar o peso, ou então aliviar as doenças psiquiátricas, psicológicas. Isso é obrigação. uhum. Mas não dá para curar, né? E quando você não consegue nem aliviar, pelo menos acolher, tem que acolher, né? Excelente. Então, assim, pelo menos isso aí é uma missão como médico, né? E eu vejo isso cada vez mais difícil na medicina. Cada vez você vê médicos, né, não aceitando pacientes, não, já tá desrespeitando uma das primeiras É. frases do Hipócrates, né? Assim, porque na hora que você nem acolhe, que é o mínimo, assim, que é o que todo médico tem que ser feito, né? É muito difícil acontecer, sair dali alguma coisa de boa, né? Uhum.